Bem-vindos ao grande round do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje estaremos divulgando e atualizando o programa de rastreamento neonatal. Teremos um convidado internacional e, por isso, o encontro será conduzido em 2 línguas. O convidado fará a sua apresentação em inglês e a discussão será conduzida em português. Participarão desse encontro os doutores Ida Schwartz e Roberto Juliano, ambos professores do Serviço de Genética Médica do HCPA, e o diretor da Sociedade Internacional de Rastreamento Neonatal, Dr. James Bunn. Em seguida, estarei então fazendo a conversão da língua. Today, we are proud to receive Dr. James Bunn, President of the International Society of Newborn Screening. Dr. Bunning is helping to support and develop newborn screening program in more than 8 countries around the world. Currently, 25 million babies are screened each year, resulting in thousands of lives saved. His participation in the Grand Round of HCPA is part of an international effort to promote and expand newborn screening. He will give us a brief presentation of his work, and then he will join a discussion section with Dr. Schwartz and Dr. Julian. Now, I ask Dr. Schwartz to welcome Dr. Bunning, describing his background, the present relevance of Dr. Bunning's work, and future directions. Please, Dr. Ida Schwartz. So, good morning to everyone. It's really a pleasure for us to have Professor Jim Bunning here. He is currently the National Laboratory Lead for the Newborn Screening Blood Spot Program in the UK on behalf of Public Health England. He is also the President of the International Society for Neonatal Screening with more than 5,000 members in 40 countries. In 2012, he led a study to introduce additional inherited metabolic disorders into the National Newborn Screening Program in the UK. 4 of these were incorporated as part of the program in England and in Wales from 2015. He has interests in the organization, quality, and effectiveness of newborn screening and how this might be optimized and extended to benefit patients and families in the UK and Europe, and more recently as part of the Global Task Force on Newborn Screening to low and middle income countries such as Brazil. Professor Bunning has played an active role in several national and international professional organizations. Thank you very much, Jim, for being here with us. Okay. Thank you. I will try again with sharing. Good. I hope that you can see that. It's very good. That's good. Thank you. Well, thank you for the very kind invitation. It's a real pleasure to be here. And I think it's an exciting topic to talk about screening and where we may be going. And I thought it would be good for us to look back at where we've come from. So I'm going to talk about the development of newborn screening from the 1960s right through to date. Forgive me because this will be a very quick tour because we're only doing this for 20 minutes. But as Ida explained, there is enormous enthusiasm worldwide
for the development of newborn screening, not just in developed countries, but in low and middle income countries. As Ida mentioned, we've begun a task force to try and expand newborn screening to other places in the world that currently don't have screening at all. Of course, that's not Brazil, which has a well-developed program, but throughout other places that don't have access to screening. And we put out a survey, and it was very heartening to have responses from 429 people across the world from 79 different countries. So the appetite for newborn screening is very significant. So let's talk a little bit about the background of newborn screening and then see where we're going into the future. The newborn screening story began really not with screening, but with a disease. And the disease, which you're all familiar with, is phenylketonuria. So this is, of course, a disorder where children are born and look quite normal at birth because they've been protected in embryo by placental transfer. But as soon as they're born, then phenylalanine begins to accumulate and, of course, eventually causes brain damage. And that's exactly what happened to two young children, a boy and a girl, Liv and Dag, in Norway back in the early 1930s. The mum recognized that they were normal at birth, that unusually for the family they had blonde hair, and she was convinced that they had a strange body odor. She thought that they smelt a bit musty, and she felt that they were different from other developmentally delayed children. And that caused her to go and see this doctor that you can see on the right-hand side, Asborn Foley. And Asborn Foley listened carefully to mum, and he was very convinced that there was something significant in what she was saying. So he did a test, and the test that he did was to get a sample of urine, to put some ferric chloride in, not really expecting to see anything, but it was a standard test used in chemistry at the time, and he was a chemist as well as a medical doctor. And to his surprise, it turned bright green, suggesting that there were phenylketones in the urine. And very quickly, he gathered samples from similar patients in Oslo and published that as one of the first publications of a heritable condition. So this important foundational condition had been identified partly because of the persistence of mum and partly because the doctor was willing to listen. But of course, that did not give us newborn screening, partly because we didn't have a test and we didn't have a treatment. So we understood what the disease was, but we didn't have a test or treatment. And treatment came about really because of the efforts of Horst Bickel that you can see in color on this photograph. Horst was a German doctor, but working at the time at Birmingham Children's Hospital in the UK. And every time that Horst went to work in the morning, he was stopped by this lady, Sheila Jones, and or rather Mary Jones, Sheila's mum, who stopped Horst Bickel outside of his hospital before he went in, insisting that he must be able to do something for her child, Sheila, because Sheila was suspected again of having phenylketonuria. He did some confirmatory tests, and indeed she had phenylketonuria. But what Horst Bickel did, because of the insistence of the mum, was to help to devise a treatment. And he worked with others to produce a modular diet, low in phenylalanine, and that really changed Sheila's life. Sheila, until that time, had spent most of her time crying and banging her head on the furniture. And when she was given this low phenylalanine diet, that upsetting behavior pretty much stopped. Of course, it was too late for Sheila because she'd already experienced the developmental delay, but being on treatment stopped some of the awful distress that her mum was observing. So at that time, we had a disease and we had a treatment, but we didn't have a test. And we didn't have a test until this guy on the right-hand side came along, Bob Guthrie. And Bob Guthrie is a microbiologist, and he invented two things. One of them was a simple test using impregnated agar plates that required phenylalanine
to grow organisms. You could put a bacteria on there and the bacteria would not grow without being supplemented with phenylalanine. So you can imagine if you put a sample on there that contained a lot of phenylalanine, then you would get the development of a colony on the agar plate. And that was the test. But what was really more important was the means of sample collection, because what he did was to stick some filter paper next to the patient details and collect a blood sample, just a blood spot on the filter paper. And then you could cut out a disc just with an ordinary paper punch. You could punch out a disc, and that disc contained a set amount of blood. And then you could place that very carefully on the agar plate, and then you could make a measurement as to how much phenylalanine was there. And he demonstrated that worked and worked well, and he was so convinced that actually he partly sold up in the US. He bought 2 VW microbuses, and he began to travel across the world in the 1960s, advocating for screening for phenylketonuria so that children could lead normal lives. And you can see one of those VW microbuses being offloaded at the docks at Liverpool before he came to the UK, and then he drove down through the UK and Europe trying to promote screening for phenylketonuria. And of course, we all know that that's been a huge success. And CDC and many others around the world have talked of how this has been one of the great public health achievements of the last century. And of course, with a great public health achievement for that condition, what other conditions could we add was a question that soon emerged in the 1970s and 1980s, around about 50 years ago now. Congenital hypothyroidism was really top of the list. It was relatively common clinically, 10 times more common than phenylketonuria, serious if it was undiagnosed, and really very difficult to detect clinically, but crucially very easy and cheap to treat. And so congenital hypothyroidism is probably one of the strongest candidates for newborn screening. And indeed, in the UK and many other countries, we began screening routinely all children born from around about the 1980s. Other conditions came along, of course, things like cystic fibrosis, congenital adrenal hyperplasia, sickle cell disease, galactosemia, biotinidase deficiency. But what all of these had in common is that there was one test for every new disorder that came along. And that all changed, and it changed because of the work of Dave Millington and Don Chase in the 1990s, who harnessed the power of tandem mass spectrometry. And this is a more generic system in which you could, by electrospray ionization, introduce a sample taken again from this blood spot that Bob Guthrie had developed. And from that single sample, you could introduce that into the MSMS, and you could identify not one, but perhaps 50 or 60 different metabolites, which were signature metabolites for individual conditions. And that led to the development in the US of the Uniform Screening Panel, the Recommended Uniform Screening Panel, or RUSP, which at the time that I was writing this slide contained around about 42 conditions. I think it contains rather more. And that was a huge step forward, but it also made people really think, do we want to be identifying all of these conditions, or should we be somewhat more selective? And the other thing that came along with tandem mass spectrometry was a massive increase in the number of false positive results. So for phenylketonuria, if you get a positive test, then the chances of the child having the condition is probably around 80 or 90%. With many of these conditions that were being identified by newborn screening, the positive screening results simply meant that they had around about a 5% chance of having the condition. And 19 out of 20 of those would be false positive results. And that, of course, potentially creates an enormous amount of distress for the family. So along with tandem mass spectrometry, great potential, but an increase in uncertainty, and particularly an increase potentially in the downsides for the family.
And that brings me to really the heart of screening and the need why we should be careful when we think about screening. And we need to be careful because, of course, when families allow their children to be tested, they're not trying to find out what is wrong with their child. They believe their child to be well. And what they're seeking very often shortly after birth, when they're offered a test, if they think at all, is that they want to reassurance that the baby is well. So it comes as an enormous shock and a surprise if they identify anything wrong with that child. And of course, that's worthwhile if we can make a diagnosis and treat the child early, but it does mean we've got to try and do this in a way which is as well coordinated as we can, and particularly reduce the number of false positive results that we generate. And that caused that phenomena of screening, both to do good and to do harm, caused this guy, Muir Gray, to write what's become a famous saying within screening. And he published this in the BMJ in 2008, saying that all screening programs do harm, because of course they upset and shock families potentially. Some do good as well. And of these, some do more good than harm. And if we were to complete that at reasonable cost, because of course, if we're spending money on this particular public health intervention, then perhaps we cannot spend it elsewhere. So I think that's a really important message. And whenever we're thinking about expanding the program, that's one of the tests that we need to apply. Are we doing more good than harm? And of course, that's tremendously difficult to assess. But one thing we can be sure of is that more screening does not automatically mean better screening. I think there is a temptation to think that a country that is screening for 50 conditions is doing better than a country that is screening for 20 conditions. And that may not necessarily be the case unless it's done and organized well and linked to a structured treatment. And if not, even in extremely well-developed countries, you can get surprising results. Let me just explain one example. This was from a piece of work that was done in relation to glutaric aciduria type 1. And it was done in Germany. And it was done by Stefan Kircher, who looked back at 10 or 12 years of screening for glutaric aciduria type 1 in Germany. Now, Germany is an extremely well-developed healthcare system. And during that time, they had identified 37 cases who were treated in specialized centers and 6 that were treated in non-specialized centers, but still with a good regimen. So 43 cases in total. Of the 37 who were treated in specialized centers, they had a remarkably good outcome over the 10 years of this study. So of these 37, only 2, about 5%, showed some slight dystonia. However, in the 6 that were treated in non-specialist centers, 100% had a movement disorder. And that's no better than the unscreened population. All of these were screened, and all of them treated in fairly well-organized hospital facilities in a well-developed country. But nevertheless, the outcome in the specialized centers where they were given clear guidance about emergency treatment was vastly better than in non-specialized units. And all that tells us is that screening by itself cannot improve health outcomes for children. So it must really be part of an integrated program rather than just an isolated test. Anyway, that having been said, the expansion with mass spectrometry, and we'll come to look shortly at genomics, the potential there, gives us a real burden to choose, and to choose well. And of course, there are some guides out there, and pretty much right around the world, people use these Wilson and Yugner criteria, later adapted by the World Health Organization, but they were first developed in 1968 by Wilson and Yugner. And they spell out 10 tests that should be applied if we're thinking about any screening, not just newborn screening. And of course, they're fairly obvious things, such as it should be an important health problem that is being addressed. There should be an accepted treatment.
there should be a good test that's acceptable to the family. And of course, the condition should be understood. The natural history of the condition should be understood. Most people, most countries around the world sign up to those criteria. So it's interesting then that different countries come up with very different number of conditions to be screened. Why do they do that? And I think they do it probably for three particular reasons. One of them is the level of evidence that's required by the governmental agencies that make decisions about screening. The second is whether or not they have cost effectiveness studies as part of that assessment and how rigorous they are. And the third, and probably the most important, is the makeup of those decision-making bodies. If those decision-making bodies are made up largely of public health doctors, they will tend to be more conservative about screening programs. If they're made up, understandably, of clinicians who treat the disorders that may be missed if screening is not in place, then of course there is a real pressure to identify as many cases as possible and screen for as many disorders as possible. I think in reality the best combination is to have public health specialists and specialist doctors, including the voice of parents and families as well, sitting around making decisions together, not just about the good that screening can bring, but also the potential damage that can be caused unless it's done well. And as you can see there, different countries with a different ethical base tend to screen for different numbers. So the US, really very much centering on the needs of the individual child, will screen for a large number of conditions. Countries such as the UK, where we practice more socialized medicine, will view the whole population as the patient rather than the individual, and we take a more utilitarian view to whether or not we introduce a condition, and we end up, as a result of that, introducing fewer conditions, but attempting to do that really well. And I'm not saying for 1 minute that the US don't also do that well, but there are some examples around the world where screening has been done, and perhaps done in ways that could be improved. So that's the way that we can choose, and the reason why we come to different conclusions. So what about the future? Well, of course, the future is partly about expansion of mass spectrometry, and in some places in the world that certainly needs to happen. But the future is also about genomics. So people are beginning to look at genetic testing that doesn't depend upon identifying an individual metabolite, but rather a gene change. And of course, we can do that for conditions like severe combined immune deficiency, which is treatable with bone marrow transplantation. We're about to begin an evaluation for SCID in the UK, actually in next month in September. We expect to see in the UK perhaps around 20 babies a year. It's about 1 in 40,000 babies. One of the problems with SCID is that we know that the positive predictive value is very low, around 5%. So we know that 95% of the screen positives that we identify will be false positives. And that's a bit problematic. That's challenging for us. But nevertheless, we do this evaluation and see. And then SMA, spinal muscular atrophy, of course, has come along and now has approved but very expensive treatments, much more common than SCID, around 1 in 7,000 babies. So for us in the UK, that would probably mean around about 100 or 120 babies per year born with this condition. I was on a workshop just last week looking at an evaluation that we're planning for SMA, perhaps not this year, but maybe next year. Screening is relatively straightforward and can be done alongside SCID, but the cost of treatment is extraordinarily high. So we're talking here, if you use Zolgensma, which is an adenovirus construct, of a treatment cost of something like $2.5 million US per patient. And of course, we're aiming to identify 100 or 120 patients a year. So a major cost for a national health service, several £100 million in cost. And I guess that needs to be thought about as well.
But of course, we can use genomics not just to test for new things, but we can sit it alongside metabolomics and screen for other things that we already screen for, but to do it a little more precisely and with better predictive information. So we can use it as an adjunct when screening for lysosomal storage disorders, something that I know that Roberto is particularly interested in, but also things like congenital adrenal hyperplasia and potentially cystic fibrosis. But perhaps one of the most surprising things that we've heard recently, certainly in the UK, is our government's interest in whole genome sequencing as part of a newborn screening program. And of course, that's potentially very exciting and potentially very threatening too. So I think what our government felt was, and I'm not sure who they'd been talking to, but what our government felt was if we can screen children at birth for a whole range of conditions, then we can improve their life into the future. And they were talking initially around about 600 conditions. I think it's now been reduced to about 200 or 300 conditions. But nevertheless, I think in the UK, we're still keen to do a whole genome sequencing pilot. Not necessarily all of us that work in screening are keen, but nevertheless, we'd be certainly interested in what the research produces. This suggestion has been criticized around the world, and you can see comments there from a Scientific American article published in 2020 in the US, criticizing perhaps the use of this technology because of the surprises and uncertainty it may also produce. So for whole genome sequencing in the UK, there's certainly been concern among professionals, but nevertheless some degree of excitement if this is done well and done in a research way. One of the first things we did was to go to the public and in a very structured way do various workshops to ask what the public view of this would be. And actually it was very, very informative. In general, the public were optimistic about the use of the genomic sequencing. But if it was coming, they wanted to stress that this should only be done if it's done very well with proper support, proper planning, and particularly proper support and advice for the family. And that if it reveals things that need action, then the family is carefully supported and supervised through some of the difficult choices that they need to make. And once again, I think we can very often take a lead from the public. I was surprised at their insight and understanding and the sensible things that they said in these series of workshops that we ran over a period of 3 months. So what can we conclude? Well, we've achieved such a lot over the last 50 to 60 years, many tens of thousands, hundreds of thousands of lives, children's lives have been radically changed and improved as a result. I think we've done so with the active involvement, very often the prompting of parents, families, and patients. I think we can't turn our back on new technologies such as genomics. We need to explore them and understand them, but to do so in a way that maintains public confidence. At the minute, in most of our countries, the public have great confidence in newborn screening. We have something like fewer than 1 in 1,500 families that decline newborn screening. If you contrast that with the vaccine hesitancy that we've seen in relation to COVID, it's very different. The public really trusts newborn screening, and we need to maintain that. I think we need to recognize that increasingly newborn screening can provide information for the whole of life. And that's both a blessing, but also it suggests the need for huge care. We do need to look back and celebrate what we already have and have achieved and see how we arrived at that and where we could have done better and where we could have learned. And we do need to make sure that this benefit of newborn screening is more widely available, things like congenital hypothyroidism, screening perhaps right around the world. And we need to plan for the future. And to help us, and a lot of that thinking led us to this conclusion that we need to have a special celebration day. And actually we had that, we just started this year, partly sponsored by ISNS, the International Society for Neonatal Screening, but from other organizations as well. And our aim is to have celebrations right across the world in developed and in developing countries to celebrate
both the practice and the potential of neonatal screening. So look out for that next year, June the 28th, 2021. Thank you very much. Thank you, Jean. Fantastic introduction to this topic. Really, you were able to show the history and where we are today and the challenge for the future. Really, thank you. Yeah. So this grand round was designed to have the first half an hour of this presentation, this really very nice presentation from by Dr. Jim Bohan. And in the second part, we will have a discussion on some topics and also questions, and this will be in Portuguese. So I will give the word to Ida to say thank you to our invited speaker, and then we will proceed in Portuguese for the discussion. So thank you very much, Jim. If you want, you can stay with us, you know that, but we will now turn the translation to Portuguese, okay? We'll speak in Portuguese, okay? Thank you very much. It was brilliant, okay? Okay, no, that's really kind. And I may stay for a short while, but then I will probably leave because I don't understand Portuguese. Okay. I'm so ashamed. Thank you, Jim. Okay, thank you. Thank you very much, Jim. We hope to see you soon. Thank you. Talvez eu possa começar fazendo um resumo da apresentação do Jim. Eu acho que seria bom. E levantando algumas coisas para a gente discutir mais dentro do nosso contexto. Tá? Então, pegando até o título do nosso Grand Round, que é Triagem neonatal para toda a vida, eu acho que fica claro da apresentação que quando nós falamos de triagem no período neonatal, nós estamos falando de uma triagem que impacta todas as outras fases da vida do indivíduo, né? Então, e por isso, esse assunto ele merece um debate assim, bem amplo, envolvendo todas as áreas do conhecimento e todas as especialidades médicas, na realidade. Uma outra questão que eu acho bem importante, que ele comentou bem, é essa tendência, então, de haver uma ampliação do número de doenças, de condições inclusas no programa de triagem neonatal, e daí eu queria adicionar, né, talvez para deixar mais didático, que essa tendência de ampliação ela é dirigida por inovações. Tá? E são dois tipos de inovações que acabam, né, trazendo a roldão essa necessidade de ampliação. Uma é o surgimento de novos tratamentos, né? E nesse caso, por exemplo, a inclusão da atrofia muscular espinal proximal é uma das doenças cuja discussão, né, envolvendo a sua inclusão, envolve o desenvolvimento de terapias super inovadoras na área. E o outro é a possibilidade daí, não falando do treatment driven, mas do test driven, porque agora nós também temos uma metodologia, né, super inovadora, no caso eu estou falando do tandem, mas o professor Jim também falou das tecnologias de genômica, que permitem com que a gente acabe diagnosticando um número muito grande de doenças a partir de um único exame, né? O que torna todo o processo muito mais custo-efetivo. Então, dentro dessa lógica, é óbvio, né, que a discussão sobre a ampliação da triagem no Brasil, ela está acontecendo. O nosso programa de triagem neonatal coberto pelo Sistema Único de Saúde, e que é um programa muito bom, ele inclui atualmente 6 doenças. Entretanto, né, o ano passado, então em 2020, bem no início da pandemia, o governador Eduardo Leite assinou uma lei estadual ampliando o número de doenças para um grupo, né, compreendendo
10 grupos de doença, que até pode corresponder a umas 50 doenças, e uma lei muito parecida foi assinada pelo nosso presidente da República, agora no final de maio desse ano, ampliando também a triagem para um número muito parecido de doenças. Então, eu queria perguntar para o Roberto o que ele acha dessa questão, né, da gente aqui no Brasil entrar nesse movimento de ampliação, mesmo com todas as dificuldades que nós temos aqui. Ida, obrigado. Eu acho que tu resumisse muito bem a apresentação do Dr. Bohan. Na verdade, eu acho que eu queria destacar dois pontos que ele colocou. Uma, e está alinhado com essa tua pergunta, um é que nem sempre mais é melhor, né? Então, o que a gente tem que fazer bem, né? Tem que fazer, então, se a gente faz 6 doenças, a gente faz bem, e tem, quando passa para ampliar, tem que continuar fazendo bem essas doenças, não é só ampliar, não é só mais, né? Tem que ser super bem feito, né? E a outra coisa que o Dr. Jim colocou e que a gente vem insistindo sempre, né? Que é a questão que o teste tem que ser parte de um programa, né? Testar talvez seja até a parte mais fácil do programa, mas depois testar, rastrear aquela criança, fazer todas as investigações necessárias e o tratamento adequado, isso tudo é um desafio, né, que a gente tem que incluir nesse programa. Bom, tendo falado isso, eu acho que essa lei de ampliação, tanto estadual quanto federal, estão na direção correta, né? Eu acho que nós realmente deixamos de diagnosticar muitas doenças tratáveis aí no período neonatal, que depois, quando a gente identifica mais tarde, elas já têm sequelas irreversíveis, então é importante fazer essa detecção precoce. E eu acho que uma coisa boa dessa lei é que ela previu etapas, né? Então, acho que isso é uma coisa prática, assim, da gente ir ampliando o teste em várias etapas, porque também a gente tem que preservar essa questão do teste ser bem feito. Mas é uma coisa que a lei não estabeleceu, e que eu acho que é como vai ser feito realmente essa ampliação, porque tem toda uma série de protocolos que vão ter que ser criados para que essas crianças identificadas pelo teste possam ser adequadamente tratadas e que o resultado no final seja um resultado bem sucedido. Isso, então, eu diria assim, ainda está por construir, né? E por isso que a gente precisa tanto assim acho que quando se tem um objetivo de assim, ampliar o teste, ter alguns estudos piloto para que a gente possa aprender como fazer e testar e ver os erros e quando implementar já está bem sólido, assim, com aquela tecnologia bem desenvolvida e já com uma certa aplicação, né? Então, nesse sentido, eu queria agora te devolver a pergunta aí sobre como estamos pilotando aí essa ampliação do teste do pezinho, pelo menos nós aqui no Rio Grande do Sul. Aí eu sei que tu estás envolvida aí nesse programa. É legal que o último slide do Bonham, ele mostrou, né, ali iniciativas de screen for os rare, né, então os raros. Então, o que está acontecendo dentro dessa ótica aqui no Rio Grande do Sul é que o nosso serviço de genética médica, daí eu vou trazer a palavrinha dos raros, que é o único serviço de referência para doenças raras que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, se uniu, né, ao serviço de referência em triagem neonatal do Estado, que ele atualmente é localizado no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, e se uniu, né, com outras entidades, como a Casa dos Raros, né, para desenvolver um projeto piloto, então, dentro do Estado, né, de ampliação, mais precisamente dentro de Porto Alegre, e ele é um projeto muito bonito que nasceu antes das leis até, porque a gente já tinha a noção de que isso ia acontecer e que a gente tinha que se preparar para tanto. Ele é um projeto que ele tem um financiamento público, por exemplo, nós ganhamos o PPSUS da FAPERGS com esse projeto, mas também privado, tá? No qual, por um período de 1 ano, esse projeto começou no final de junho desse ano, justamente, também pegando a deixa do último slide da apresentação, o dia 28 de junho, que é o Dia Internacional da Triagem Neonatal. Então, nós escolhemos uma data simbólica, né?
E todos os bebezinhos, então, que nascem em Porto Alegre, que vão na unidade básica de saúde fazer o seu teste do pezinho, que eu vou chamar de usual, podem, se os pais concordarem, também coletarem um material, né, para ser, então, examinado dentro do projeto, usando essa máquina que eu falei, que é o tandem, né, que permite, então, a identificação, além daquelas 6 do teste do pezinho usual, no caso, para esse projeto, de mais 22 doenças. Tá? Então, esses bebezinhos, eles estão sendo analisados para 28 condições dentro desse projeto, que é um projeto de pesquisa, aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa, tudo como tem que ser. Tá? Mas o que os bebês de Porto Alegre estão fazendo hoje é um teste que vai ser colocado em prática daqui a um ano em todo o Brasil. É o que nós esperamos, isso é uma caminhada, como tu disseste, né? É uma construção, tá? Como tu falaste, é a primeira etapa, né, do que é previsto na lei nacional, porque a lei nacional, ela fala que as primeiras doenças a serem inclusas são essas doenças que o tandem diagnostica, né? Mas depois delas, nós temos daí outras, né, a serem inclusas em etapas, que são as imunodeficiências, as doenças lisossômicas e a atrofia muscular espinal principal, né? Essas não estão inclusas no projeto. Daí. Certo. Mas aí vão ser objeto depois provavelmente, de uma expansão. Porque a lei estabelece que ela começa a entrar em vigor daqui a um ano. Isso. Ela foi promulgada em junho, né? Em junho de 2022, para essa etapa que já do tandem aí, dos aminoácidos e açilcarnitinas. E depois tem mais 3 etapas, né? A etapa das doenças lisossômicas, a etapa das imunodeficiências e a etapa da atrofia muscular espinhal. Isso não está ainda definido no cronograma, né? Mas é algo que nós vamos ter que nos preparar para o futuro. E como o doutor Jim colocou, a verdade é que nós temos que nos preparar muito, muito bem, né? Porque, por exemplo, a atrofia muscular espinhal é uma doença que não é tão rara, 1 para 7 mil, ela é mais frequente que fenilcetonúria, e agora o tratamento tem sentido se realmente ele for começado cedo, né? Então tem toda uma preparação do sistema de saúde para fazer a identificação, rapidamente qualificar essa criança para o tratamento e aplicar um tratamento que é um tratamento de alto custo, hoje pelo menos é um tratamento de alto custo, e que tem que ainda ser incorporado aí no Sistema Único de Saúde para poder, claro, estar disponível para as crianças que vão ser testadas. Então, uma série de desafios aí. Roberto, já que tu comentaste nisso, né, a gente sabe que várias dessas, o que se imagina, né, é que todas essas doenças que vão ser inclusas no Programa Nacional, obviamente nós teremos diretrizes nacionais de tratamento, né? Então, tu já comentaste essa questão, algumas dessas doenças o tratamento é de alto custo, outras não são, né? Porque outras o tratamento às vezes é só evitar jejum, né? Não, outras dependem de outros cuidados nutricionais, mas eu queria aproveitar, deixa assim, para a gente começar a falar um pouquinho de alguma coisa que é um pouco, talvez, mais futuro, que é essa triagem por meio de análise de DNA, né? Porque quando a gente está falando em tandem, eu estou falando de análise bioquímica, a gente não está analisando o DNA, né, da criança, tá? Então, se for ver a lei aqui brasileira, a gente vai começar um pouquinho com isso, com atrofia muscular espinal proximal, talvez, dependendo do entendimento, para imunodeficiências. Como é que tu vê essa questão, assim? Olha, eu vejo como o professor Borran colocou, assim, como uma oportunidade e, ao mesmo tempo, como um desafio, né? Porque a análise do DNA nos permite ter informações, assim, muito amplas sobre muitas doenças que já transcendem até essas doenças genéticas aí do período neonatal, né? Pode nos dar informações sobre doenças que vão começar na vida adulta e pode nos dar informações sobre predisposição a doenças, na medida que a gente entender melhor o que os genes
nos contam em relação à nossa predisposição, sei lá, ao diabetes, à pressão alta e tantas outras condições mais comuns, né? Então, acho que esse slide que o Dr. Burhan colocou no final do genoma completo que está sendo proposto na Inglaterra agora para toda criança, ele tem, assim, uma enorme possibilidade de nos dar informações sobre problemas que essa criança pode enfrentar ao longo da vida, mas também pode nos antecipar algumas coisas que talvez a gente não quisesse saber, né, no período neonatal, e também pode dar uma série de informações sobre as quais a gente não tem ainda uma compreensão muito clara, né, de como esses genes vão repercutir na vida do indivíduo, porque a gente tem alguma compreensão sobre muitas variantes que levam a condições genéticas específicas ou predispõem a algumas doenças, mas a combinação dessas variantes naquele indivíduo, naquele ambiente, isso a gente ainda está aprendendo, né? Então, acho que tem esse lado assim, de desafio. Acho que, talvez, se a gente fizer uma análise do genoma, devia restringir a análise a as situações que a gente conhece bem e as quais a gente tem digamos assim, uma robustez de que pode realmente dar uma informação útil para o paciente e que não faça mal, né? Uma informação, como ele colocou na apresentação, né? Nós temos que fazer mais bem do que mal, né? Então, acho que o genoma é algo que está vindo aí e a gente tem que moldar essa informação de uma maneira que ela seja positiva. Sim, Roberto, essa avaliação do sequenciamento genômico incita uma questão que eu acho que é de interesse público, epidemiológico, médico e também das famílias envolvidas, que é o aspecto da heterogeneidade das doenças que são diagnosticadas através do teste. Isso se vê não só na situação inicial, em que 6 doenças são avaliadas, mas especialmente na medida em que vão aumentando o número de doenças passíveis de screening. Nós estamos falando de doenças muito diferentes, com características muito diferentes, tanto do ponto de vista da expressão clínica, como do ponto de vista prognóstico também, e das possibilidades de intervenção terapêutica. Então, são doenças muito heterogêneas. E aí entra uma questão que é a especificidade do teste, que eu acho que em algum momento o Jim falou sobre isso, pelo menos tangenciou esse assunto, que eu acho que é um assunto fundamental quando nós estamos falando no contexto epidemiológico. Se nós estamos falando de uma doença que tem um mínimo índice de falsos positivos, isso provoca dano. E aí é que eu gostaria de ouvir o comentário de vocês dois a respeito de como se encontra a situação da especificidade diagnóstica e da possibilidade de falsos positivos em um grupo de doenças tão heterogêneas como essa que nós estamos testando e que nós pretendemos ampliar. E que, inclusive, com o sequenciamento genômico, provavelmente vai ser maior ainda a extensão desse projeto e a diversidade com que poderá acontecer falsos positivos nos diferentes tipos de doenças que estão sendo analisadas. Então, queria ver a visão crítica de vocês a respeito disso. Tá certo. Não sei se Ida queres comentar primeiro. A pergunta é bem difícil, né? James, assim, ó, quando a gente fala da questão de falsos positivos, né, ou especificidade também para os testes bioquímicos e os testes genéticos, as variáveis que a gente vai analisar são diferentes, né? Para os testes bioquímicos, tá? O que os programas internacionais eles têm tentado desenvolver estratégias para tentar minimizar essa ocorrência de falsos positivos, tá? Isso a gente vê assim ao longo do tempo, certo? Tanto que, né, e eu quero deixar bem claro aqui, né, que quando a gente faz o teste do pezinho, que é o nome assim mais popular para os testes de triagem neonatal, nós estamos falando de testes de triagem, eles não são testes diagnósticos per se, tá?
E, a princípio, a gente considera um teste do pezinho alterado quando tu tem 2 coletas do sangue impregnado em papel filtro, tá? Em momentos diferentes alterados, tá? Então, a rigor, pensando assim, o que acontece agora no Brasil, se eu faço uma primeira coleta, né, lá, o ideal é entre o 3º e o 5º dia de vida, dá um resultado alterado, a família contactada, isso que o Roberto falou, que é um desafio aqui para nós, né, tu recontactar as famílias para uma segunda coleta, né, pensem que assim, ó, fazer essa segunda coleta é uma coisa complexa do tipo psicológico, né, porque na maioria das vezes ela vai normalizar, era um falso positivo mesmo e gera uma ansiedade enorme, tá? Também pode acontecer de algumas famílias se recusarem, por exemplo, a fazer a recoleta, e também pode acontecer do sistema não achar essa outra família. Tudo é possível, né? Mas só se o segundo resultado dá alterado, é que daí a gente vai para as estratégias de diagnóstico. Isso aí é o geral. Hoje em dia, tá, os programas mais novos ou mais desenvolvidos, eles tentam fazer o que a gente chama de second tier testing, né? Então, na primeira já amostra que você coleta, você mede um metabólito. Se ele dá alterado, tu vai medir um diferente, tá? E só se os 2 dão alterados é que tu chama a família para fazer uma recoleta. Então, talvez eu tenha tangenciado assim o que tu perguntaste, mas todo mundo que trabalha nessa área, né, o que deseja é diminuir ao máximo essa questão dos falsos positivos, né, e de evitar que haja recoletas. Roberto, eu não falei do genético, tá? Que daí o genético é outras coisas. De repente, Roberto fala daí. Eu acho que tu colocasse bem, Ida. O teste hoje, ele realmente está bem assim amarrado para assim, tirar fora esses falsos positivos e chegar ao diagnóstico conclusivo naquele caso. Claro, no início ele tem uma certa sensibilidade que leva o teste a ter alguns falsos positivos, mas ele vai sendo refinado e nós chegamos aí no final à situação que a gente só vai realmente tratar aquele paciente que tem a doença. Agora, o teste genético, esse teste genômico, ele é um desafio diferente, porque às vezes a gente vai ter uma alteração, uma variante genética que não tem um marcador bioquímico que a gente possa confirmar, um marcador morfológico. A gente tem aquela variante, sabe que uma porcentagem daqueles casos vai desenvolver a doença, dependendo de outras variáveis que a gente não consegue controlar muito bem. Então, isso é realmente um desafio, né? Entender qual vai ser o valor preditivo daquelas variantes encontradas naquele indivíduo que vai estar num determinado ambiente. Então, isso eu acho que é algo que nós ainda temos bastante que aprender, e por isso que está se propondo que, quando se fizer esse teste genômico, se limitar para aquelas condições que a gente realmente conhece bem o comportamento das variantes e sabe, e pode predizer de uma maneira mais segura, né, o que vai acontecer, para então tomar as decisões de manejo mais adequadas. Hoje, na rotina, o teste do pezinho é feito em todas as crianças, correto? Sim. E a questão do contato é feito quando há a possibilidade de um diagnóstico, e aí isso passa por consentimento informado das famílias. Como é que é a rotina na comunicação com os familiares? Eu acho que esse é um detalhe bem delicado, difícil, com conflitos éticos envolvidos. Eu queria ouvir um pouquinho vocês como é que é feito essa abordagem, se vocês da área da genética entram dentro dessa abordagem com a família, ou isso é transferido para o pediatra, para o ginecologista, para o obstetra. Como é a rotina de abordagem dessa questão tão delicada aí, no momento em que, na verdade, as pessoas estão querendo viver a alegria do momento, e nós estamos trazendo, na verdade, uma questão de contato potencial com a doença. Então, acho que esse dilema deve se passar na cabeça de todos os médicos, e uma dificuldade muito grande de fazer essa abordagem. Eu queria ouvir vocês um pouco, a experiência de vocês nesse sentido.
A tua pergunta é maravilhosa, tá? Eu queria primeiro te passar números, assim, sobre a cobertura, tá? Então, a cobertura do teste do pezinho varia no Brasil de estado para estado, mas aqui no Rio Grande do Sul, nós imaginamos que ela seja muito próxima de 100%, tá? Sendo que 80% faria na rede SUS e em torno de 20% na rede privada. Eu não posso te garantir, porque tu sabe que o sistema público e privado, eles não se falam muito bem, mas isso é o que a gente imagina, tá? Então, assim, Fleck, infelizmente, tá, a gente percebe alguns gaps em termos de educação das famílias sobre teste do pezinho, e são coisas daí que, como tu falaste, a gente depende, assim, de múltiplas especialidades, né? Então, ele é um tema que deveria ser abordado já no pré-natal, tá? Ou então pelo obstetra, pelo gineco, ou se o casal faz, porque às vezes faz uma consulta com o pediatra, né, antes do nascimento, já deveria ser inserido isso. Algumas coisas mudaram, tá? Por exemplo, se tu pega uma carteira da criança, aquelas carteiras pediátricas que os nenês ganham, ali tem uma folhinha só para o teste do pezinho, para dizer se fez ou não fez. Mas a gente que trabalha na área cansa de pegar essas carteirinhas sem essa parte preenchida. Então, a gente também acha que falta um pouco de educação, assim, na formação médica sobre o tema, mas é uma coisa que a gente está bem consciente, que a gente tem tentado, assim, divulgar para sensibilizar todas as especialidades. Na nossa experiência, por exemplo, o que eu posso te dizer? A gente, às vezes, pega um casal que teve um bebê com Down, que não foi... o nenê, assim, eles não sabiam no pré-natal que era Down, e daí eles chegam para a gente e dizem assim, mas como é que ele pode ter Down se o teste do pezinho foi normal? Então, tem um desconhecimento geral, assim, sobre o que é triado, né, enfim, mas que a gente está correndo atrás para melhorar, porque é super importante. Roberto, tu quer... Eu acho que tá correto o que tu colocasse. Eu só queria, acho que já estamos nos aproximando aí do nosso final, só vou dar minha mensagem final aqui, dizer que nós temos, a Triagem Natal é um dos mais bem-sucedidos programas de saúde pública do mundo, né? E no Brasil, particularmente, ele começou em 2001 com 2 doenças, foi sendo ampliado até chegar hoje a 6 doenças, uma cobertura aí superior a 80%, que é muito positiva, e no Rio Grande do Sul perto dos 100%, e ele vai agora ser ampliado assim para perto de 60 doentes, de 6 para 60 é quase 10 vezes, né? Então é um desafio muito grande que a gente vai ter nos próximos anos, né, de fazer com que esse programa, esse teste seja realmente executado dentro de um programa que garanta que essas crianças detectadas sejam adequadamente tratadas, né, e que realmente ele faça, como o doutor Jim Bohan colocou, mais bem do que mal, né, porque existe sempre esses desafios aí, mas eu acho que no final ele traz realmente, assim, ele salva milhares de crianças no país de deficiências importantes, especialmente deficiência intelectual, e ele vai fazer muito mais ainda nos próximos anos com essa ampliação, e nós temos só que tratar de fazer isso bem feito, e por isso que nós trouxemos a ideia dessa discussão aí, que eu queria agradecer aí o James e o Zé Geraldo aí por acolherem esse tema, né, no Grand Round, porque é realmente algo que nós precisamos discutir bastante aí, porque está num momento assim, bem emblemático aí da sua evolução. Obrigado, hein? Roberto, nós é que temos muito a agradecer. Eu acho que isso é um esclarecimento importantíssimo do ponto de vista de saúde pública, e trazer o presidente da Sociedade Internacional de Rastreamento Neonatal é algo extremamente importante, não só para a nossa instituição, para a nossa comunidade médica, mas para todo o público em geral, já que esse programa é transmitido pelo YouTube e consegue ser, então, visualizado por pessoas médicas ou não médicas. E eu acho que, como existe um componente pedagógico importante, cognitivo,
envolvendo essa questão. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho extraordinário, transmitindo à população a importância desse screening neonatal e as possibilidades que isso tem, não só para o presente, mas para a vida futura dessas crianças, mesmo com todos os conflitos que possam existir em estabelecer um teste desse no momento do nascimento da criança, a vantagem que isso vai trazer do ponto de vista da prevenção de sofrimento futuro e até desfechos desagradáveis ou não desejáveis, né, que o teste possa eventualmente prevenir, né, certamente não eventualmente prevenir. Então, eu quero agradecer muito a presença do Roberto Giuliani, da Ida Vanessa Schwartz, ambos do Serviço de Genética, professores da genética em nosso hospital universitário, e agradecer a iniciativa de vocês dois em trazer, então, o Dr. James Bonham, presidente da Sociedade Internacional de Screening Neonatal. Muito obrigado a todos. O programa fica no YouTube, provavelmente surjam perguntas ainda, eu tenho certeza que essas perguntas serão encaminhadas para vocês e adequadamente respondidas. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado.